Os irmãos sabem que eu prego em muitos lugares, mas aqui é especial. Toda vez que o apóstolo Sinomar me pede para ministrar a palavra, eu me sinto muito honrado. E aqui é minha casa, o jeito que eu sou tratado pelos irmãos, desde o primeiro dia da conferência, escola de pastores, palavras maravilhosas. E eu tenho uma missão aqui essa noite, a pedido da nossa liderança, que é falar sobre unidos em um legado. O apóstolo Sinomar me pediu para falar sobre a importância do trabalho de adolescentes e jovens dentro do contexto da igreja. Engraçado que eu sou hoje pastor de uma igreja local, os irmãos sabem disso, mas eu estou falando, talvez você não me conheça, eu fui professor 18 anos e tem 6 anos que eu abandonei minha carreira secular pela vocação. Em 2017, dezembro de 2017, eu não sei se você já ouviu a voz de Deus. A única pessoa que eu ouço falar muito assim, ouvir a voz de Deus, é o apóstolo Sinomar, que ele fala assim, aí Deus falou comigo, não é assim que ele fala? Em 2017 eu estava orando, e eu tenho uma prática de orar com o meu diário de oração, e eu ouvi a voz de Deus, e a voz de Deus falava para mim assim, não viaje 2018, e eu achei muito ruim. Eu tenho há 14 anos, uma vez por semana eu estou fora de casa, pregando em algum lugar. Igrejas pequenas, cidades do interior, igrejas grandes. E eu obedeci o Senhor em 2018, então, eu fiquei focado ali na nossa igreja local, no setor Bueno, e na supervisão. Eu só saía para supervisionar Tocantins, interior de São Paulo. E foi um ano interessante demais na minha vida. Foi um ano de reciclagem, foi um ano de experiências de depender do Senhor, foi um ano de ter o sábado papai Netflix que eu nunca tive, né? De assistir, eu tenho 2 consultoras de internet, que são minhas 2 filhas, de assistir os youtubers com ela, de ter um sábado diferente, foi muito bom. Acabou, o Senhor me deu também uma ordem de voltar a ministrar. Eu estou com 43 anos, meu cabelo é o mais grisalho dos 3 filhos da Noemi, e eu continuo a ser convidado a pregar nesse Brasil para jovens, é incrível isso, né? E eu tento falar, já estou saindo dessa, mas parece que a coisa não desgruda de mim. E eu aprendi na minha profissão que a gente é especialista, e eu queria falar isso para os pastores. Você é especialista em alguma coisa. Tudo que pastor faz na igreja é bom e vai para frente. Se você pegar a rede de casais, vai para frente. Se você pegar a rede de adolescentes, vai para frente. Mas você é especialista em alguma coisa. E você precisa melhorar e focar cada vez na sua especialidade, porque muitos vão atrás de você pela sua especialidade. Se você me chamar para pregar para casais, eu e Cibele, provavelmente eu vou falar assim, se for a aula sobre sexo, chama o Kiko e a Luciana, porque é muito engraçado. Se for uma aula mais séria, chama o Alexandre e a Patrícia, porque é mais deles do que essa parte de casais, do que mim e da Cibele ministrar para casais. Então cada um tem sua especialidade. Mas quando o apóstolo falou sobre isso, eu comecei a orar e pensar, o que eu preciso falar? Irmãos, o que eu não quero entrar essa noite, aqui eu sei que tem pastores, líderes e pessoas que talvez vão ser líderes também. Eu não quero te falar o que é bom, o que é ruim para jovens e adolescentes, não é minha missão aqui. Se sábado é bom, se sexta é bom, se quinta 11 da noite é bom, não. Isso você tem que descobrir ali na sua cidade, no seu bairro, o que funciona. Eu quero, na verdade, meditar no texto da palavra e dizer que a gente colhe tudo aquilo que a gente planta no nosso ministério. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia em Juízes capítulo 2, eu vou ler a partir do verso 1 até o verso 11. Pode ficar sentado mesmo. O tema da minha mensagem é Unidos em um Legado. Eu já vou ler, amém? Juízes capítulo 2, a partir do verso 1. Subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse, do Egito vos fiz subir e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido aos vossos pais. E disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Ouvimos muito sobre isso hoje de manhã, né? Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes, derribareis os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Que é isso que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Daí chamaram esse lugar de Boquim e sacrificaram ali ao Senhor.
Verso 6: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um à sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor de Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram-no no limite da sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. O verso 10 e 11 é o que eu quero fixar a palavra de hoje. Foi também congregado seus pais toda aquela geração, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante ao Senhor, pois serviram aos Balaíns. Queridos, nós estamos vivendo um tempo, hoje eu estava vendo a Vitória aqui em cima, e talvez você assustou e falou assim: como assim? Uma moça vem no altar, e eu não combinei nada com o Bispo Almir, tá? E ela vai ser Miss Goiás e talvez Miss Brasil. Como pode? Alguém deve ter pensado, imagino eu. Como pode alguém fazer crossfit? Como pode alguém, ser diretor de novela? Mas nós vivemos um tempo, irmãos, que é diferente da geração na qual eu nasci. E nós precisamos entender algumas coisas. Quando eu era pequeno, meu pai me ensinava, e minha mãe, que eu ia para a escola e eu era protestante. Porque a cada 10 brasileiros, um era cristão evangélico. Hoje, a cada 10 era um. Hoje, a cada 3 brasileiros, um é cristão. Então, o seu filho adolescente está assistindo lá uma youtuber que fala umas palavras pesadas, umas palavras que lá em casa não se fala, e eu não quero falar aqui, mas de repente, sábado, ela posta uma selfie e fala: estou aqui na minha célula, e o meu pastor está aqui em casa. Esse é o tempo que a gente está vivendo. Eu aconselho você a entrar no G1. O pastor Davi Lago fez um texto, ele é colunista hoje do Estadão e do G1. Lindo texto falando que o Brasil nasceu na Páscoa. Porque nós estamos inseridos em todas as áreas da sociedade. É esse o desafio que nós temos como líderes, pastores e pais. Ensinar para os nossos filhos que eles precisam ter uma convicção clara do que é o Evangelho. E essa é a minha missão hoje, de compartilhar. Eu não tenho nada para ensinar para os irmãos. Eu quero compartilhar aquilo que o Senhor falou muito comigo lendo esse texto. Eu ministrei essa palavra há uns 2 meses atrás na nossa igreja. Nossa igreja ela tem uma prática de ser temática desde o tempo que minha mãe era minha pastora. Nós temos milhares de temas, estudamos por temas para que seja fixado o conteúdo. A palavra da semana é compartilhada na célula. Os membros recebem um livreto na igreja e em PDF no celular, para que a gente possa cercar eles da palavra do Senhor de todas as formas. E fica à disposição, se alguém quiser, estou aqui para auxiliar os irmãos. O livro de Juízes, ele é um livro que ele é o livro do caos. Para quem conhece a palavra do Senhor, depois do livro de Josué, o livro de Juízes, ele é um momento onde há sempre 4 princípios: pecado, depois a servidão do povo de Deus ao povo que os escraviza, o arrependimento e a salvação. Isso vem a cada juiz que Deus levanta, que sempre é um homem parecendo um super-herói, que tem o ponto fraco. Sansão, você vai lembrar muito bem disso, não é verdade? Então, mas esse verso 10 e 11, fala assim: e foi também congregado toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ela se levantou, que não conhecia o Senhor, e tampouco a obra que eles fizeram em Israel. O primeiro erro do povo de Deus, que está do verso 1 ao verso 4, é que eles deixaram de obedecer os princípios de Deus. Fomos tremendamente abençoados com a palavra do Bispo Jonas agora de um princípio fundamental. Fundamental, que é o dízimo e como devemos devolver o dízimo, não é verdade? Então o primeiro erro foi, eles não seguiram os princípios de Deus. O segundo erro deles foi que, além de não obedecer a Deus, não passaram para os seus filhos. Então agora eu quero levar em duas alas, dois lados, 2 asas. A primeira, eu como pai, de não passar os princípios para os meus filhos, e nós como igreja, não continuarmos aquele trabalho que vem lá do berçário, crianças, juvenis, adolescentes e jovens. Os jovens hoje
são divididos ainda em 3 partes, né? Se eu for colocar jovens como adolescentes, que algumas igrejas se reúnem juntos. Adolescentes, turminha de 13 a 16, que eles ouvem a mensagem que eu ouvia na minha juventude, não é verdade? Esses dias um menino lá na igreja falou para mim assim, eu achei ele muito cheio de hormônio, 12 anos de idade, olhando as meninas, e eu falei para ele assim, cara, eu quero conversar com você sobre sexo. Ele falou, o que você quer saber, pastor? Né? Então, essa é a nossa galera, tá? Depois vem a turma universitária, que é afrontada nas universidades. Eu fui em várias formaturas agora e vi como que é forte essa questão de viés político, né? Vamos dizer assim, que é a palavra do nosso presidente. E ainda temos aquela galera, 30 anos, hoje 52% dos jovens de 30 anos ainda não casaram. E eles precisam ser pastoreados e cuidados. E vou te falar uma coisa, pastor, é uma galera que tem grana. Porque já tudo formado trabalhando. O evento deles é top. Cuida deles com carinho, tá? Bem, me baseando nesses 2 pontos, 4 consequências acontecem. 4 consequências. Primeiro, quando eu não cuido na minha casa ou lá na igreja dessa turma, a primeira coisa que vai acontecer, eles não se comprometem a fazer aquilo que é reto diante do Senhor. E eles são altamente bombardeados em fazer aquilo que todo mundo faz. Pastor Luciano Subirá falou hoje uma frase que eu uso muito na minha casa. Eu falo para as minhas filhas assim, o errado continua sendo errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E o certo continua sendo certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. Ele falou isso hoje de manhã, eu falo isso muito lá em casa. Então, o primeiro princípio que nós precisamos entender nesse texto, que são consequências. A geração que não é catequizada pelo Evangelho, ela não se compromete com aquilo que é reto diante de Deus. Bem, a segunda coisa que acontece, a segunda consequência, a Bíblia diz no verso 15, por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estava em grande aflição. Hebreus 10, 31 diz, terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, segunda consequência, quando alguém se afasta do Senhor, as consequências vêm. André, por que você está falando isso para mim aqui na conferência? Porque, irmãos, eu tenho um canal no YouTube, e eu estava olhando ontem o meu canal, estava conversando isso com o pastor Samuel, filho do bispo Ronaldo. E eu coloco vídeos de 10 minutos lá no meu canal. E tem vídeos de 300 visualizações, 5 visualizações, 500 visualizações. Mas tem um, que o título dele é assim, 10 passos para você abrir um trabalho de jovens na sua igreja que é pequena. Tem 12 mil visualizações. Por quê? Porque às vezes a nossa igreja ela não é grande e a gente sofre em fazer um trabalho de jovens e adolescentes. Então, eu estou te falando isso e no final eu quero orar sobre isso, para que a gente não desista da nossa juventude. Ah, pastor, mas minha igreja tem 100 membros, eu tenho 10 adolescentes. Não abre a igreja e faz o culto. Faz um churrasco numa casa e ali compartilha a palavra do Senhor. Mas ame esses meninos, cuide desses meninos, porque olhando aqui, eu estava ali sentado vendo o Jonatas pregar, o bispo Jonatas, e eu lembrando dos acampamentos que a gente ia junto. Eu acho que a maioria dos pastores que estão aqui, o chamado de fogo para largar tudo e ser pastor, provavelmente foi no acampamento. Eu acho. Pode levantar a mão, quem recebeu uma chama de Deus no acampamento? Levanta a mão, deixa eu ver. Ou numa conferência de jovens. Amém. Então não desista do seu trabalho de jovens. Por que eu estou falando isso? Porque nós estamos perdidos nessa geração. Nós, pastores, estamos perdidos. Nós não estamos sabendo lidar com eles. Porque tudo é muito rápido, tudo é muito novo. É uma série atrás da outra. É uma geração que tem tanta informação, mas é a geração mais doente que já existiu na Terra. É porque a mídia não fala, mas é o maior índice de suicídio de jovens e adolescentes da história do Brasil. E a cidade que você está sentado agora e olhando para a gente, é uma das maiores, o índice é maior ainda.
Jovens de 18, 19, 20 anos que estão dentro de uma universidade e de repente estão se sentindo vazios, estão em depressão e tiram a sua própria vida. É para essa geração que Deus chamou a igreja. É para curar essa geração, é para levantar essa geração. Amém, queridos? Então, segunda consequência, ensine para eles isso. Se a gente não anda com o Senhor, nós vamos perder. Até hoje, o povo de Israel, ele é pequenininho, mas ele é altamente protegido pela mão do Senhor. Não é verdade? Terceira consequência, de eles não terem aprendido os ensinamentos do Senhor e não ter passado para a próxima geração. Eles se tornaram inconstantes em seus caminhos. Quem não tem o Senhor é inconstante em seu caminho. E essa geração é uma geração líquida, é uma geração inconstante, que precisam de pessoas que ensinem a elas o que elas devem fazer. Quando Tito, a carta Tito é escrito, né? Lá ensina que os homens precisam ensinar os jovens a serem prudentes, que as mulheres mais velhas devem ensinar as jovens a se vestir e a como fazer um bolo de fubá para o marido. É uma versão piorada por mim, tá, irmãos? A fazer uma lasanha, amém? Não é verdade? Então nós como igreja precisamos ser o legado, essa é a palavra, não é? Que nós usamos muito, o legado da Copa do Mundo, o legado das Olimpíadas, o legado da próxima geração que vai assumir essa posição com um evangelho profundo, alicerçado em Deus. Quando o ensinamento não é passado, eles se tornam inconstantes no seu caminho. No verso 18 e 19 de Juízes 2 diz: e quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era como juiz, e os livrava das mãos dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Portanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém, sucedia que falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e o adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Aí eu circulei uma frase aqui para eu ler para os irmãos. A falta de um relacionamento profundo de Deus nos leva a um relacionamento totalmente superficial, faz a gente cumprir deveres religiosos, mas somos vazios por dentro. Nós precisamos dar profundidade para essa geração, para que eles possam ocupar os diferentes lugares da sociedade. E a quarta consequência, quando alguém não conhece o Senhor e os ensinamentos não são passados para eles, eles não deixam ser, eles não permitem serem tratados. No verso 19 do capítulo 2 diz: porém sucedia que falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e o adorando-os, nada deixavam suas obras, nem do seu obstinado caminho. Eram como coração de pedra, um coração de pedra. A nossa missão como igreja, dentre as várias áreas da igreja, pastor, por que você não está falando de família? Família é tão importante. Eu sei, eu estou cumprindo uma ordem. Mas você pode entender uma coisa: se nós não prepararmos a próxima geração para assumir o nosso lugar, o tempo passa, e nós precisamos de alguém que tenha energia, que tenha vigor para ocupar o nosso lugar. Talvez seja a hora de nós começarmos, você na sua igreja, orar por isso, levantar esse líder, para que a palavra do Senhor seja levada para a próxima geração. E uma das formas que a gente tem de fazer com que o jovem permaneça firme na nossa igreja é tornando ele útil. Use aquilo que o jovem tem nas mãos. Na nossa igreja chegou um jovem casal, no qual o marido, que é o Netão e a Verônica, por exemplo, estão aqui, faz parte da Companhia Rema. O neto é da Companhia Rema, irmão do Jaime Júnior, mas ele é juiz da Federação de MMA e mestre de Jiu-Jitsu. Você consegue entender o cara ser da adoração com dança e ser... você entendeu, né? E ser lutador de Jiu-Jitsu. É uma coisa muito doida, mas é interessante, não é? E o neto falou assim: pastor, eu quero fazer aquilo que Deus me deu. Então nós pedimos lá, ele pediu uma academia, um tatame, e agora nós temos o jiu-jitsu da igreja. E ali
Está aí nos irmãos, eles oram antes, eu ainda não fui. Eles oram antes e suam e transpiram e fazem o exercício. Aí chega a Lohane na nossa igreja, né, e fala assim, olha, eu sou professora de música, então abre a escola de música na igreja. E a cada dia nós vamos inventando uma coisa na igreja, para que a igreja possa, através dos jovens, servir a comunidade. Uma palavra que o bispo Adalberto falou sobre o voluntariado da escola de pastores. Muito boa, por sinal também. Todas foram ótimas. Aonde que eu quero chegar? Além dessas consequências. Uma conclusão aqui para eu passar para 4 slides. A geração que se afasta de Deus trilhará um caminho terrível. Primeiro, ela não se compromete. Segundo, ela terá consequências. Terceiro, ela se torna inconstante. E quarto, ela deixa de ser tratada. Ela se torna um coração duro. Muito duro. Bem, dentro dessa minha missão de hoje, eu escolhi, o pessoal está me ouvindo lá, 4 dicas, vou dizer assim. 4 princípios para você utilizar da forma que você quiser lá na sua igreja. Pode colocar primeiro, por favor, queridos. Aqui. Obrigado, gente. Tão pequeno, eu não vi. Ensine aos adolescentes e jovens sobre os princípios da palavra. Nós estamos vivendo um mundo hoje que a igreja entrou numa área que eu já vou falar daqui no segundo, de contextualizar. E a gente tem um risco muito grande de trazer um monte de coisa legal para a igreja e não trazer aquilo que faz diferença, a palavra. André, não tem que trazer as coisas legais para a igreja, tem que trazer tudo que é legal para a igreja, gente. Tem que trazer tudo que é legal. Por exemplo, a gente faz muito nas nossas igrejas, futevôlei, vôlei de areia, festa eletrônica, tudo jóia. Mas não negocie esse princípio, que faz parte um pouquinho do que vem. Amém, queridos? Segundo ponto. Ensine aos jovens que a nação jovem, nação teen, é uma parte do projeto da sua igreja. Vou te contar um pecado de um líder. Eu conheci um líder, há uns anos atrás, que o pastor dele deixava tudo na mão dele. O encontro com Deus, o acampamento, os congressos. E ele começou a se achar. Porque tudo dava certo. Mas um dia ele assumiu a igreja. E ele percebeu quão mais fácil ele falou isso para mim. Quão mais fácil é ser líder de jovens do que ser pastor da igreja. É por isso que às vezes o líder de jovens está rindo para todo mundo na igreja e o pastor está preocupado. Porque o líder de jovens ele tem só uma missão: produzir coisas legais. E o pastor da igreja tem 200 missões. Esse jovem falou para mim, olhando no espelho: esse cara sou eu. Meu pai deixava muitas coisas na minha mão. E eu fazia tudo aquilo acontecer. Eu e minha esposa, a gente fazia tudo acontecer. Mas chegou o dia que eu percebi a diferença que é. E o líder de jovens, quando ele se acha, ele começa a olhar para o pastor e falar assim: eu sou muito melhor que ele. E ele percebe então que ele não está, ele fala assim: eu não estou dentro desse projeto. Então quando, pastor, você for levantar um líder de jovens, ou um líder por liderança plural, primeira coisa, e de adolescente, explique para ele que eles são mais um dentro do projeto. E líder de jovens e adolescentes estão me ouvindo, você é mais um dentro do projeto do seu pastor. Você foi levantado para honrar o projeto do seu pastor. Daí surgiu o livro Conexão, que é um bate-papo do pastor e do líder de jovens. Porque aonde eu chego, o pastor às vezes pede para o líder de jovens me buscar no aeroporto, e depois o pastor me leva no aeroporto e fala: olha, eu estou desconectado do meu líder de jovens. E o líder de jovens fala: não, meu pastor não me entende. Então tem que ser um relacionamento muito legal de amizade, de mentoria, de discipulado. Amém? Terceiro princípio. Eu acho muito legal isso aqui. Cuidado com a contextualização. André, como é que eu faço para fazer um tema diferente para os meus jovens lá? Então você vai usar a teoria, ou a prática, não teoria, a prática da mão fechada e mão aberta. Mão fechada, aquilo que você não negocia na sua igreja. O que a gente não pode negociar num trabalho de jovens? Santidade. Amém? Certo? Discipulado. Pode me ajudar, cara, por favor. Pode me ajudar, Bispo Jones, também, tá? Bíblia. Estar dentro da missão. Isso é inegociável, mão fechada para isso. Mas o que eu posso negociar? Eu vou falar de santidade numa festa eletrônica.
Ah, eu vou falar de santidade levando todo mundo para o cinema. O problema é se a gente começar a tentar contextualizar demais e colocar temas mundanos e depois não conseguir voltar atrás. Então, sempre quando for surgir um projeto de jovens, um congresso de jovens da sua igreja, use mão fechada e mão aberta. Os irmãos entenderam isso? Amém ou não? E o quarto slide. Eles são os seus sucessores. As suas crianças, juvenis, adolescentes e os seus jovens são os seus sucessores. Às vezes não serão sucessores na igreja. Mas eu quero te contar uma historinha, que quando eu preparava essa palavra, eu falei, eu queria contar isso para os irmãos. Quando nós começamos, quando o apóstolo Omar nos enviou para o Guanabara, que foi a minha escola de ser líder de tudo, e eu queria, enquanto isso, chamar a Lohane para assumir o posto dela. Eu não estou vendo ela aqui, por favor. Os irmãos continuem olhando para mim, que eu pedi um favor para a Lohane. Eu tentei fazer várias coisas para tentar libertar o Jardim Guanabara. Quando a gente chegou lá no ano de 2000, tinha células que a gente fazia, que às vezes, o Guanabara era um bairro, hoje é um bairro, é o polo de imóveis de Goiânia, é um bairro muito bom hoje. Mas na época, às vezes tinha células que eu entrava e não tinha filtro. E a gente comprava o filtro, dependendo do lugar. E tinham ruas que só a polícia entrava e a gente. E eu tentei fazer um cursinho de vestibular, para usar o que eu tinha nas minhas mãos. E foi um fracasso, porque eu só dava aula de 2 matérias, Química e Biologia. Chamei um outro lá, mas aí o voluntariado não era o momento, não deu muito certo aquele negócio. Mas eu tinha sido coordenador de uma escola. E a família do dono daquela escola era membro da minha igreja, que é o Colégio Planeta, que é um dos nossos patrocinadores. Mas não estou falando isso por causa do patrocínio, tá? Então eu tive uma grande ideia. Eu fui lá no dono do colégio, que é um amigo, uma pessoa que eu amo demais, e falei assim, olha, você podia me dar bolsas para os meninos da minha igreja. Eu vou te indicar os melhores, ou aqueles que querem. Porque nós, irmãos, como igreja, somos ponte. Amém? E nesses anos, nós ganhamos mais de 100 bolsas para o cursinho, antigamente vestibular e agora Enem. Até hoje isso acontece. E aqueles meninos que cresceram lá na igreja, crianças, eles foram crescendo, foram da salinha da tia Cibele, foram para os juvenis, para os adolescentes, para os jovens. E eles de repente se tornaram jovens, e eu fui encaminhando eles para o cursinho. E eu queria te mostrar uma coisa que aconteceu, tá bom? Para a gente ir para o final. Às vezes, pode começar para mim aí aquelas fotinhas que eu te pedi. A Claudiene formou em Engenharia Ambiental e Sanitário, bolsa do cursinho. A Débora, a família dela está aqui, formou em Letras, especializada em Espanhol e dá aula hoje numa escola fantástica. A irmã dela, acadêmica de farmácia. A Gleise é a garota propaganda da Alfa. Ela faz bolo com a mãe dela, bolo para aniversário. O pai dela é chaveiro. A Juliana é a filha do pastor Matusalém, da pastora Regina. Formou em Direito. A Laiane trabalha com os pais no SEASA, mas acabou de formar em Nutrição. A Nayara está hoje em Itaberaí com o esposo, é agrônoma. O Rodrigo ganhou, ele foi ser o chefe do corredor do Colégio Planeta e acabou de formar em Direito. O Kaique me deu trabalho demais. Acabou de formar na escola, é sargento do Exército. O Alan se converteu num custo lá na igreja, mas hoje é agrônomo, casado com a Nayara e mora em Itaberaí. A Lohane foi uma das primeiras bolsistas, formada em música, indo para o mestrado, dá aula em 2 escolas, hoje tem uma escola de música. A gente foi ponte para essa galera. Amém? Vamos ficar de pé? Queria orar com você. E agradeço ao professor Rui Carlos, proprietário do Colégio Planeta, que nunca negou uma bolsa integral para nós. É a Lohane, é essa aqui. E eu queria fazer uma oração essa noite. Que a gente acredite no nosso trabalho de jovens e adolescentes. Que
você volte para casa e fala assim: não, eu vou conseguir, eu vou preparar a próxima geração. Se não tem ninguém, vai você mesmo. Sabe, a igreja, irmãos, a minha esposa me ensinou um negócio tão legal lá na igreja, que é assim, ó: se alguém fala para mim assim: André, tá precisando de uma caixa para pôr os pedidos de oração lá na igreja, vou ensinar essa para os pastores. Eu acho que o Jonas faz isso. Chega o irmão e fala assim: olha, não tem caixa de oração naquele culto de oração. Estou dando um exemplo. Aí eu falo assim: irmão, faz a caixa e traz a caixa. A caixa nunca aparece. Aí todo mundo que chega para mim fala assim: eu queria isso na igreja. Irmão, eu te dou total apoio, faz. Então talvez você está falando assim: eu vou orar para ser o líder, para Deus levantar um líder de adolescente na minha igreja. Não, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ensinar, eu quero me preparar, eu quero ir para a sala de crianças, eu quero ser da equipe. Eis-me aqui. A geração passa, nós precisamos ensinar os princípios da palavra, para que eles sejam os nossos sucessores, aonde eles estiverem. Eles vão levar a palavra do Senhor. Amém? Eu quero orar por você que deseja ou já é um líder de juvenis, de jovens, de adolescentes, e que talvez está cansado, está achando difícil esse contexto que vivemos. Mas conferência é para a gente orar uns para os outros, para a gente se fortalecer. Amém? Se você quiser, sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar com você. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo, me tirou o medo. Novas sandálias e disse paz. Você pode levantar as suas mãos ao Senhor. Cante essa canção. Faça dela a sua oração. Eu me despedi dos meus pais. Jesus, Espírito Santo de Deus, a cada um aqui dê a estratégia certa. A cada um aqui dê a estratégia correta para serem escudeiros dos pastores presidentes de cada igreja, para serem submissos ao projeto da igreja local. Dê a inteligência, o dia certo, a forma certa, o jeito certo de preparar a próxima geração. Que sejamos luz de um legado também, Pai.
Você pode pedir isso para Jesus. Que Deus te dê a sabedoria, a habilidade de continuar. Só tenho você.